Era quase meia-noite quando aceitei uma corrida em um bairro afastado da cidade. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas por postes cujas lâmpadas piscavam de forma intermitente. Eu tinha acabado de deixar um passageiro e estava pensando em encerrar o dia, mas a tarifa daquela corrida era boa demais para ignorar. O ponto de partida era uma rua estreita e cercada por casas abandonadas, um lugar que eu geralmente evitaria. Mas, como motorista de aplicativo, a gente se acostuma a aceitar pedidos sem questionar. Cheguei ao local indicado e estacionei. O aplicativo mostrava que o passageiro já estava aguardando, mas não havia ninguém à vista. Esperei alguns minutos olhando ao redor. Não havia movimento, nenhum sinal de vida. Apenas o som do vento passando entre os prédios deteriorados. Então, do nada, ouvi um leve som de batida no vidro traseiro. Olhei pelo retrovisor e vi um homem parado na calçada, parcialmente encoberto pela sombra de uma árvore. Ele parecia estar usando um terno antiquado, mas o rosto estava oculto pelo escuro. Abri a janela e perguntei se ele era o passageiro. Ele apenas assentiu com a cabeça e entrou no carro sem dizer uma palavra. Assim que ele se acomodou no banco, de trás, um calafrio percorreu minha espinha. Havia algo nele que me incomodava, algo que eu não conseguia definir. Sua presença parecia encher o carro com uma sensação opressiva, como se o ar tivesse ficado mais denso. Tentei iniciar uma conversa, mas ele não respondeu. Apenas apontou para frente, indicando que eu deveria seguir. Olhei novamente para o aplicativo e notei que o destino era uma área ainda mais afastada, um local que eu não reconhecia. Enquanto dirigia, a sensação de desconforto só aumentava. O homem estava tão imóvel que parecia nem respirar. Eu podia vê-lo pelo retrovisor, sentado com as mãos sobre o colo, encarando fixamente o banco da frente. A cada quilômetro percorrido, o silêncio dentro do carro parecia mais pesado. Olhei para ele mais uma vez pelo espelho, tentando quebrar o clima. Estranho, mas dessa vez algo me fez desviar o olhar rapidamente. Seus olhos, antes escondidos pela sombra, pareciam refletir a pouca luz que entrava no carro, brilhando de forma sobrenatural. A estrada foi ficando cada vez mais isolada. As luzes da cidade desapareceram, e agora tudo o que iluminava o caminho eram os faróis do carro. Eu já estava arrependido de ter aceitado aquela corrida, mas algo me impedia de parar. Era como se minhas mãos estivessem presas ao volante, incapazes de desobedecer àquela presença no banco de trás. O silêncio foi interrompido por uma risada baixa, quase inaudível. Era o tipo de som que arrepia até a alma, algo que parecia vir de um lugar profundo e errado. Não tive coragem de olhar para trás. De repente, o GPS indicou que eu havia chegado ao destino, mas ali não havia nada. Era um campo vazio, cercado por árvores altas que balançavam sob o vento. Estacionei, mas o passageiro não se mexeu. O silêncio voltou a dominar o ambiente e por um momento pensei que ele havia desaparecido. Virei-me lentamente, com o coração batendo acelerado, mas ele ainda estava lá, sentado exatamente na mesma posição, com aquele olhar brilhante fixado em mim. "Você vai descer aqui?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. Em vez disso, inclinou-se para a frente, aproximando-se do meu ouvido. O cheiro de mofo e algo podre invadiu o carro e sua voz finalmente quebrou o silêncio. "Não cheguei sozinho aqui, e você também não sairá." A risada grave e perturbadora voltou, agora mais alta, ecoando pelo interior do carro. Minha visão ficou turva por um instante, como se o mundo ao meu redor estivesse se desfazendo. Quando recuperei o foco, o banco de trás estava vazio. O homem havia desaparecido sem abrir as portas, sem fazer nenhum som. Saí do carro em pânico, procurando por ele ao redor, mas não havia ninguém, apenas o vento uivando pelas árvores. O GPS ainda marcava que eu estava no destino final, mas o local parecia mais sombrio do que antes, como se algo maligno estivesse impregnado ali. Voltei para o carro e tentei ligar o motor, mas ele não dava partida. O painel piscava descontroladamente e, de repente, uma mensagem apareceu na tela do GPS. "Você foi escolhido." Naquele momento, ouvi a mesma risada, agora vinda de todas as direções,
como se o homem nunca tivesse realmente ido embora. Olhei para o retrovisor uma última vez e vi seu rosto sorrindo para mim, os olhos brilhando como faróis no escuro. De alguma forma consegui ligar o carro e sair dali em alta velocidade. Só fui parar em uma avenida movimentada, onde finalmente me senti seguro. No dia seguinte, ao verificar os registros do aplicativo, aquela corrida simplesmente não existia. Nenhum nome, nenhum pagamento, nenhum histórico. Mas o cheiro estranho no banco de trás e as marcas de mãos no vidro permaneciam como prova de que aquilo havia sido real. Até hoje, evito corridas em lugares isolados, especialmente à noite. E mesmo assim, sinto que ele ainda está por perto, esperando pela próxima corrida. Eu estava terminando meu turno em uma noite chuvosa. Era tarde, quase 2 da manhã, e as ruas estavam desertas. Meu plano era fazer uma última corrida antes de ir para casa. Foi então que o aplicativo notificou uma solicitação. O ponto de partida ficava em uma estrada secundária, uma daquelas que só os locais conhecem. Hesitei, mas aceitei. A tarifa parecia boa, e a ideia de encerrar a noite com um ganho extra foi irresistível. Quando cheguei ao local, não havia ninguém à vista. Estacionei ao lado da estrada e esperei. A chuva batia no para-brisa, criando uma melodia inquietante. Olhei para o celular e confirmei que estava no lugar certo, mas o passageiro não aparecia. Estava prestes a cancelar a corrida quando notei uma figura se aproximando lentamente pela lateral do carro. Era um homem alto, vestindo um casaco pesado que parecia encharcado. Ele abriu a porta do banco traseiro e entrou sem dizer nada. "Boa noite, tudo bem?" Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ele não respondeu, apenas olhou para frente e assentiu levemente. Isso já seria estranho o suficiente, mas o que realmente me incomodou foi o fato de que o aplicativo não mostrava um destino. Perguntei para onde ele queria ir, mas ele murmurou algo que não conseguia entender. Pedi para ele repetir, e dessa vez ele disse com uma voz baixa e rouca: "Siga em frente." Algo naquela situação me parecia errado, mas decidi seguir em frente. À medida que dirigíamos, percebi que ele não tirava os olhos do espelho retrovisor. Era como se ele estivesse observando cada movimento meu. A chuva começou a apertar, tornando difícil enxergar além dos faróis. A estrada, antes deserta, parecia se alongar sem fim. Passei por curvas e cruzamentos, mas o GPS continuava indicando que eu deveria seguir em linha reta, mesmo quando o caminho parecia levar a lugar nenhum. 10 minutos se passaram, e o desconforto só aumentava. Não havia nenhuma casa, luz ou sinal de vida por quilômetros. Apenas a estrada molhada e o som da chuva. O silêncio dentro do carro era quase insuportável, então tentei iniciar uma conversa. "Você mora por aqui? A estrada está bem isolada." Ele respondeu com um sorriso mínimo, sem mostrar os dentes. "Está quase lá." Essas palavras me deixaram ainda mais nervoso. Quase onde? O GPS não mostrava nenhum ponto final. Comecei a olhar ao redor, tentando encontrar alguma referência, mas parecia que a estrada estava me conduzindo para dentro de uma escuridão cada vez mais densa. O farol iluminava apenas o asfalto à frente e as árvores altas que formavam um túnel natural. O homem, por outro lado, parecia estar completamente à vontade. Ele relaxou no banco, mas seus olhos ainda estavam fixos no retrovisor. O tempo parecia passar mais devagar. A estrada era interminável, e comecei a me perguntar se havia pego um caminho errado. Perguntei novamente para o passageiro: "Tem certeza de que estamos no caminho certo? Não há nada aqui." Ele inclinou a cabeça para o lado como se estivesse se divertindo com a minha dúvida. "Continue, já estamos chegando." Foi então que o rádio do carro ligou sozinho, emitindo um chiado baixo. Tentei desligá-lo, mas o botão parecia não funcionar. O chiado ficou mais alto, e por um breve momento, parecia que havia uma voz misturada ao ruído. Meu coração disparou. Olhei pelo retrovisor, e o homem estava me encarando diretamente, com um sorriso que agora parecia muito maior do que antes. Era impossível continuar fingindo que tudo estava normal.
Decidi que precisava encerrar aquilo. Parei o carro no acostamento e virei para trás. Olha, acho que não consigo ir mais longe. Talvez seja melhor chamar outro motorista. Ele não respondeu. Em vez disso, apontou para frente com um movimento lento e preciso. Quando olhei novamente para a estrada, percebi que algo havia mudado. Havia uma luz distante, como um farol, solitário no meio do nada. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Mas, contra o meu instinto, comecei a dirigir novamente. A luz ficou mais próxima, revelando o que parecia ser uma pequena cabana. Ela estava mal iluminada, e as janelas estavam cobertas por cortinas escuras. O GPS indicava que eu havia chegado, mas o destino não fazia sentido. Não havia nome, endereço ou qualquer informação. Era apenas um ponto vazio no mapa. "É aqui?" Perguntei com a voz tremendo. O homem não respondeu. Ele abriu a porta lentamente e saiu, caminhando em direção à cabana sem olhar para trás. Fiquei parado por alguns segundos, pensando no que acabara de acontecer. Quando decidi ir embora, olhei novamente para a cabana e percebi algo que fez meu sangue gelar. O homem não estava mais lá. Ele havia desaparecido no ar, como se nunca tivesse existido. Sem pensar duas vezes, acelerei para sair dali. Mas, à medida que dirigia, percebi que a estrada não parecia mais a mesma. Era como se estivesse presa em um loop infinito. Os mesmos trechos de asfalto, as mesmas árvores, tudo se repetia. O rádio voltou a chiar, dessa vez mais alto, e em meio ao ruído ouvi uma voz. "Você não deveria ter vindo." Quando finalmente consegui sair da estrada, percebi que algo ainda estava errado. O aplicativo, que antes mostrava aquela corrida, agora estava vazio. Não havia histórico, nenhuma tarifa, nada que provasse que eu estive lá. Desde aquela noite evito corridas em áreas remotas. Mas às vezes, ao dirigir tarde da noite, sinto como se alguém ainda estivesse me observando pelo retrovisor, esperando para me levar de volta para aquele lugar. Naquela noite, aceitei uma corrida para uma região que eu normalmente evitava. Era um bairro antigo, com casarões decadentes e ruas mal iluminadas. A chuva fina deixava o asfalto escorregadio, e o céu estava tão escuro que mal dava para distinguir as nuvens. Eu já estava cansado, mas algo me fez aceitar aquele pedido. Talvez fosse a curiosidade, talvez o cansaço me impedisse de pensar direito. De qualquer forma, o destino parecia próximo, e eu só queria encerrar meu turno. Quando cheguei ao ponto de partida, percebi que a rua estava completamente deserta. O aplicativo mostrava que o passageiro já estava no local, mas não havia ninguém à vista. Reduzi a velocidade e parei ao lado de um poste de luz piscando. Olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal de movimento, mas tudo parecia estático, como se o tempo estivesse congelado. Foi então que a vi. Surgiu lentamente de uma viela escura, caminhando com passos suaves, quase flutuando. Usava um vestido vermelho brilhante que contrastava com a escuridão ao redor. Ela era linda, mas havia algo estranho nela. O cabelo escuro caía sobre os ombros de forma desordenada, e os olhos, mesmo de longe, pareciam fixos em mim. Quando ela chegou perto, abriu um sorriso que me causou arrepios. Não era um sorriso acolhedor, era algo entre o sedutor e o perturbador. Como se ela soubesse algo que eu não sabia. Sem dizer nada, ela entrou no banco de trás e fechou a porta suavemente. "Boa noite", disse eu, tentando soar natural. Ela não respondeu. Apenas olhou pela janela, como se estivesse perdida em pensamentos. O aplicativo não mostrava um destino. Claro, apenas uma estrada longa e deserta que eu conhecia vagamente. Tentei puxar assunto para aliviar o clima. "Está chovendo bastante hoje, né? Para onde vamos?" Ela virou a cabeça lentamente e me encarou pelo retrovisor. "Você já vai saber", respondeu, com uma voz baixa e quase sussurrada. Engoli, seco, e comecei a dirigir. O silêncio dentro do carro era sufocante. Eu conseguia sentir o olhar dela em mim, mesmo quando não olhava diretamente.
O vestido vermelho parecia brilhar com a luz fraca do painel, como se tivesse vida própria. O caminho indicado pelo GPS parecia interminável, levando-nos para fora da cidade. A cada quilômetro percorrido, o cenário ficava mais isolado. A luz dos postes desapareceu e a única iluminação vinha dos faróis do carro. De repente, ela começou a cantarolar uma melodia que eu não reconhecia. Era uma canção triste, com uma cadência que parecia ecoar dentro da minha cabeça. O som era baixo, mas penetrante, como se estivesse vindo de todos os lados. Olhei pelo retrovisor, tentando entender o que ela estava fazendo, e foi então que percebi algo aterrorizante. Ela não estava mais refletida no espelho. O banco de trás estava vazio, mas eu podia sentir sua presença, podia ouvir sua respiração. Meu coração disparou e as mãos começaram a suar no volante. "Ei, está tudo bem?" Perguntei tentando parecer calmo. Não houve resposta. O canto parou abruptamente e o silêncio voltou, mas desta vez parecia ainda mais opressor. Olhei pelo retrovisor novamente e ela estava lá, sentada no meio do banco com os olhos fixos em mim. Sua expressão havia mudado, o sorriso desaparecera, dando lugar a um olhar vazio e ameaçador. "Para onde estamos indo?" perguntei, desesperado. "Para encerrar aquela corrida." Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse avaliando minha pergunta. "Você não deveria ter aceitado essa corrida", disse ela, com uma voz fria que fez meu sangue gelar. Antes que eu pudesse responder, o GPS começou a falhar. A rota desapareceu e a tela piscou repetidamente. As luzes do painel também começaram a piscar e o carro pareceu perder potência. O ambiente ao redor ficou ainda mais sombrio. As árvores pareciam se aproximar da estrada, seus galhos curvando-se como mãos tentando agarrar o carro. Foi então que a mulher começou a rir. Não, era uma risada comum. Era algo gutural, como se muitas vozes estivessem rindo ao mesmo tempo. Olhei para trás e ela não estava mais lá. O banco estava vazio novamente, mas o som da risada continuava, agora vindo de dentro da minha cabeça. Tentei frear, mas o pedal não respondia. O carro continuava em frente, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. A estrada parecia se estreitar, e as árvores agora formavam um túnel claustrofóbico. O cheiro de queimado invadiu o carro, e o ar ficou pesado, quase irrespirável. Foi então que a vi novamente, desta vez parada no meio da estrada, com o vestido vermelho, brilhando intensamente. Pisei no freio com toda a força, mas o carro não parou. Fechei os olhos, esperando o impacto, mas nada aconteceu. Quando os abri, estava de volta à cidade, estacionado exatamente onde havia começado a corrida. O motor estava desligado e o relógio no painel marcava o mesmo horário de quando eu havia aceitado a corrida. Olhei para o banco de trás, esperando encontrá-la, mas estava vazio. No entanto, havia algo no assento. Um pedaço de tecido vermelho, encharcado de algo que parecia sangue. Desde aquela noite, evito corridas noturnas em lugares isolados. Mas, às vezes, no reflexo do retrovisor, penso que vejo o brilho daquele vestido vermelho. Ela ainda está lá fora, esperando por outro motorista para levá-la a lugar nenhum. E eu sei que, se ela aparecer novamente, talvez não tenha a mesma sorte de escapar. Era uma noite típica de trabalho. Já passava das 11, e eu pensava em encerrar a noite quando uma corrida apareceu no aplicativo. O local de partida ficava em uma estrada próxima à área rural da cidade. Não era meu trajeto favorito, mas a tarifa era boa e o destino parecia ser para o centro. Decidi aceitar, achando que seria minha última corrida antes de ir para casa. A estrada estava escura, com poucas luzes e quase nenhum movimento. À medida que me aproximava do ponto de partida, percebi que o lugar era mais isolado do que eu imaginava. Havia apenas um poste de luz distante, que iluminava fracamente a entrada de uma trilha de terra. Parei o carro e conferi o aplicativo. O passageiro já havia marcado como cheguei. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Baixei o vidro e olhei para a trilha,
esperando ver alguém se aproximar. O vento carregava um som baixo, quase como um sussurro distante, mas não consegui identificar nada. Pensei em cancelar a corrida, mas antes que pudesse decidir, senti o peso da porta traseira se abrindo. Olhei pelo retrovisor e vi um homem entrando no banco de trás. Ele era magro, usava um paletó escuro e segurava um chapéu na mão. Não parecia ser muito velho, talvez uns 40 anos, mas algo na expressão dele era inquietante. Ele não disse nada, apenas balançou a cabeça em agradecimento. "Boa noite", eu disse, esperando alguma resposta, mas ele permaneceu em silêncio. Conferi o destino no aplicativo, uma rua no centro que eu conhecia bem. Liguei o carro e comecei a dirigir, tentando ignorar o desconforto que crescia a cada segundo. O silêncio era opressor. Normalmente, quando os passageiros não querem conversar, ligo o rádio para quebrar o clima, mas algo me dizia que ele não gostaria. A presença dele era pesada, quase como se o ar tivesse ficado mais denso dentro do carro. Enquanto dirigia, olhava de relance pelo retrovisor. Ele estava sentado de forma ereta, as mãos sobre os joelhos, segurando o chapéu. Os olhos dele estavam fixos na estrada, mas o reflexo do espelho parecia estranho. Era como se ele não estivesse completamente lá. Pisquei algumas vezes, achando que era coisa da minha cabeça, mas o desconforto continuava. Quando passamos pelo primeiro poste de luz, notei que ele não projetava sombra no banco de trás. Meu coração disparou, mas continuei dirigindo, tentando me convencer de que estava vendo coisas. Comecei a notar um cheiro estranho no carro, algo entre madeira velha e terra molhada. Abri a janela discretamente para aliviar o cheiro, mas parecia que ele ficava mais forte. A estrada começou a ficar mais deserta, e o silêncio parecia se intensificar. Foi então que ele finalmente falou. "A noite está calma, não é?", disse ele com uma voz baixa e rouca. Aquela frase comum deveria me tranquilizar, mas fez o oposto. Sua voz parecia ecoar dentro do carro, como se viesse de todos os lados. "Sim, está bem tranquila", respondi, tentando parecer casual. Ele não disse mais nada, apenas voltou a olhar para a frente, com aquele olhar vazio que me deixava inquieto. Aos poucos comecei a perceber que o GPS estava marcando uma rota estranha. O caminho parecia desviar do centro, levando para uma área mais afastada. Olhei pelo retrovisor, hesitando em questioná-lo. "Senhor, o aplicativo está indicando uma rota diferente. Está tudo certo com o destino?" Ele virou lentamente a cabeça para mim, mas seus olhos não encontraram os meus no espelho. "Apenas continue", disse ele com a mesma voz gelada. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O cheiro no carro ficou ainda mais forte, quase insuportável. Minhas mãos suavam no volante, mas eu não sabia o que fazer. Continuar parecia a única opção. O ambiente ao redor começou a mudar. As poucas casas que antes apareciam pelo caminho desapareceram, dando lugar a campos vazios e árvores altas que pareciam se fechar sobre a estrada. De repente, ele começou a murmurar algo. Eram palavras que eu não conseguia entender, ditas em um tom baixo e ritmado. Era como uma prece, mas com uma entonação que parecia errada, quase ameaçadora. Meu coração estava acelerado, e eu sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi então que ele parou de murmurar e disse em um tom seco: "Aqui está bom." Olhei ao redor e não vi nada. Não havia casas nem pontos de referência, apenas escuridão. "Aqui?", perguntei com a voz trêmula. Ele apenas assentiu e colocou o chapéu na cabeça. Desliguei o carro e virei para trás, mas ele já não estava mais lá. O banco estava vazio, mas as portas estavam todas trancadas, e eu não havia ouvido o som de nenhuma delas abrindo. O cheiro desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Pensei em sair do carro para ver se ele estava lá fora, mas algo me segurou. Liguei o motor rapidamente e dirigi de volta para a cidade, sem olhar para trás. Quando cheguei a um posto de gasolina, parei para recuperar o fôlego. O frentista veio até mim, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele olhou para o banco de trás e perguntou: "Você estava com alguém agora há pouco, não estava?"
Eu vi alguém sentado ali quando você entrou. Engoli em seco, sem saber o que responder. Não disse nada, apenas entrei no carro e fui embora. Desde aquela noite, evito corridas em áreas isoladas, mas o mais assustador é que, às vezes, sinto o cheiro de madeira velha e terra molhada no carro, mesmo quando estou sozinho. E toda vez que isso acontece, olho pelo retrovisor, temendo que ele tenha voltado. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.